Oi, você está aqui? Já sei por quê. Você ouviu falar que você precisava entender um pouquinho sobre missão. Ah, não é só você, não. Todo mundo precisa entender. A maioria de nós não sabe a nossa missão. A maioria de nós tem uma vida por viver, né? Ou até nos confundimos um pouco também na nossa missão. Quantas pessoas às vezes vão para uma determinada profissão, acham que aquela profissão é a vida delas e acham também que aquilo é a missão delas e depois com o tempo elas descobrem que não, que ela tinha uma outra atividade que ia deixá-la mais satisfeita, mais contente, mais realizada. Então, quando a primeira vez que eu ouvi falar em missão foi no seminário. Eu fui no seminário do 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Pois é, lá foi detalhado e ensinado como escrever a missão. E eu lembro que foi uma tarefa bastante difícil para mim e para as pessoas que estavam lá. Porque não havia pensado nisso ainda. O que é isso, missão? Ah, eu estou vivendo, já é minha missão. Estar aqui, estar com as pessoas que eu gosto, fazer as coisas que eu gosto, tudo isso já faz parte, já é minha missão. E, no entanto, quando eu comecei a escrever, eu comecei a perceber que havia mais coisas, mais detalhes, em que me ajudaria muito. Pois é, aí eu comecei escrevendo aquilo que eu gostava de fazer. Então, se você é desse tipo de pessoa como eu, que estava nesse conflito, que não sabia qual é a sua missão, ou que está na dúvida se realmente o que você está vivendo hoje faz parte da sua missão, eu vou te dar umas dicas aqui para que você use e consiga chegar na sua missão. Então, você pega sempre papel, lápis, tá? E começa a escrever. A primeira pergunta, eu vou basicamente fazer 2 perguntas, as 2 perguntas vão ser chave para você detectar a sua missão. Foi assim que eu aprendi a definir a minha missão. Primeiro é saber o que eu gosto de fazer, o que me empolga na vida. Aquilo que eu faço e eu não precisa ninguém me mandar, aquele assunto que eu gosto de conversar, e se eu encontrar pessoas que conversam sobre aquele assunto, eu quero ficar até a noite inteira conversando. Aquela coisa que eu faço e posso varar a noite fazendo, pode ser feriado, pode ser nas férias. Eu tenho alegria em fazer. Eu não sinto peso por fazer, ao contrário, sinto uma satisfação imensa. E quando eu termino meu dia, eu agradeço que eu pude fazer. Então, essa é a pergunta-chave. O que eu gosto de fazer, o que me deixa feliz, assim, o que eu tenho paixão por fazer. A definição mais exata é aquilo que tem paixão, aquilo que me move. Então, responda essa pergunta. Mas responda com calma, reflita, vá para um espaço que você possa conversar com você mesma, converse, fale contigo e pronto. Vá fazendo isso, vá escrevendo. Primeiro vai dar folhas e folhas, porque existe tanta coisa que a gente gosta de fazer, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz apareceu assim umas 10 linhas só de coisas que eu gostava de fazer. E aí depois eu comecei a refletir mais, porque a gente estava lá no curso, precisava fazer ali. Mas em casa foi que eu pude refletir e verificar que algumas daquelas coisas faziam muito sentido, faziam parte mesmo, eram coisas que eu adorava fazer. Como ensinar e ajudar pessoas, esse é o centro maior da minha missão. Então eu descobri isso. Aí você vai também. E a segunda pergunta? Para te ajudar a não cair na rede, a não cair errado, a não ficar dentro da missão errada. É aquilo que eu faço porque é obrigação. Aquilo que eu faço e é uma tortura. Eu levo horas para fazer, é complicado, não me causa nenhuma sensação de prazer, não me dá vontade de fazer. Eu faço porque alguém me pediu, eu faço porque alguém me mandou, eu faço porque tenho de fazer, faz parte às vezes das atividades do meu trabalho, ou aquelas coisas que eu faço porque a mãe pediu, o pai pediu, o marido pediu, os irmãos pediram e eu tenho que fazer. Porque a gente
quando está vivendo a nossa missão, embora a gente tenha aquilo na nossa essência, que seja aquilo que a gente vai fazer e que vai nos dar prazer na vida, que vai dar foco e direção, sempre vão existir algumas coisas que não tem nada a ver. Então você vai saber se desvencilhar delas quando você consegue poder botar na balança e comparar. Então, esse foi o jeito que eu aprendi e que eu estou passando para você. Faça isso. Escreva. E depois, fale comigo sobre isso. Aí você fala, mas só isso, Marta? Esses são os 2 primeiros passos, né? Que é só isso e já acabou. Você podendo fazer essas 2 coisas, você vai poder conversar um pouquinho com você e olhar. Realmente, eu gosto demais de ler. Eu não gosto de ler. Eu gosto demais de ensinar pessoas. Eu não tenho paciência, não consigo ensinar ninguém. Só dando 2 exemplos, tá? Então você vai verificar isso e vai fazer com que haja um encaixe. Aí você vai riscar aquelas coisas que você percebeu que não se encaixam naquilo que você falou que gosta. Ou então alguma coisa que você colocou aqui que você não gosta, mas ela é interessante, ela tem total a ver com a que está aqui. Por exemplo, você pode ter colocado que você gosta demais de ensinar e talvez colocou aqui que jamais você seria professora, né? Sim, porque o ensinar aqui, como professora, te obriga a ter uma determinada rotina, te obriga a ter um determinado horário, te obriga a ter uma determinada matéria, a determinada classe. Então, o fato de você gostar de ensinar pode ser que ele seja mais abrangente do que a atividade que você executa. Então, por isso que o fato de você estar numa escola não te agrada, no entanto, dentro das coisas que você gosta de fazer é ensinar. Então, isso aqui já é um papo para mais adiante, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas depois que você consegue fazer essa analogia, se aprofundar um pouquinho, consegue ver a diferença entre uma coisa e outra, você vai poder escrever o que você quer fazer na sua vida. Porque a próxima pergunta, ou seja, o próximo conceito que me ajudou na época a entender e a ter que desvendar que eu tinha uma missão, foi a seguinte história. Você vai se imaginar agora que você é a pessoa que estão falando de você. As pessoas estão dizendo, nossa, como ela era atenciosa, como ela dedicava tempo a gente, como ela gostava de contar umas histórias, como ela gostava de fazer a gente rir. Nossa, você não podia pedir uma coisa para ela que ela já estava pronta para fazer. Ou então, nossa, que pessoa organizada, nunca vi nada fora do lugar da casa dela, estava sempre tudo no mesmo lugar, tudo certinho. Como ela era uma pessoa inteligente, não tinha um assunto que eu tocasse, que essa pessoa não soubesse alguma coisa para comentar e acrescentar o conhecimento que eu já tinha. Então, imagina assim, o que será que as pessoas vão dizer de você? Quando você sai, vai embora de um determinado lugar, ou quando a gente chega no último momento mesmo da vida da gente, depois que a gente morre, o que será que as pessoas vão dizer de nós? De que as pessoas vão sentir falta? Então, se você pensar nisto, você vai entender se você está cumprindo a sua missão e se a sua missão tem algum valor para a pessoa que está próxima de você. Essa é a última atividade que você vai fazer e você vai chegar na sua missão. Tá legal? Faça esse exercício, faça essa atividade. Então, veja primeiro aquilo que você realmente gosta e aquilo que você tem paixão, que é aquilo que você faz com facilidade. Segundo, aquilo que você não gosta, aquilo que você não faz, aquilo que você não quer saber de fazer, porque te causa pesar, te chateia, te aborrece. E por último, se imagine no último dia o que as pessoas estariam falando de você no seu velório, ou que os seus netos estariam falando de você, os seus descendentes estarão falando de você após a sua partida. Ok? Apto a fazer? Vai lá e pratica. Vai lá e faz, que você vai descobrir a sua missão. Então, se você está aqui comigo, é porque você já é
inscrito no canal. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve. E se esse papo que nós batemos aqui tem valor para você e acha que tem valor para mais alguém, compartilha. E até o próximo vídeo. Vamos continuar fazendo a agenda do sucesso. Um abração, tchau!